Muito bom dia, meus amigos investidores. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso aqui no canal. Hoje entraremos no detalhe do REC R11. O fundo acabou de emitir seu último anúncio, teve uma queda nos rendimentos. Inclusive, para quem é inscrito aqui no canal, quem vinha acompanhando não foi pego de surpresa. A gente já tinha previsto ali, feito uma expectativa, né? Não deu para assustar. Por isso que é importante você se inscreva aqui no canal e acompanhe com a gente. Hoje vamos dar uma olhada nesse que é o relatório que acabou de sair. Vamos ver todas as atualizações, o que é que dá para esperar, o que é que tem do fundo aí para recuperar para os próximos meses, né? Muita gente acaba preocupada na questão dos rendimentos, como é que vai ficar. O fundo está quebrando, sempre aqui aparece aqueles cotistas meio desesperados, né? Mas enfim, a gente vai dar uma olhada, ver, entender um pouco mais sobre esse anúncio, né? E ver as expectativas e o que é que teve de atualização no REC-R. Ele vai falar dos 76 centavos distribuídos e também que não tem nenhuma previsão de emissão de cotas, até porque a cota do fundo está bem abaixo do valor patrimonial, como a gente vê, né? Inclusive, amanhã, segunda-feira, vai abrir o pregão, né? É esperado que tenha uma queda na cota, até porque o dividendo anunciado no último dia de pregão foi bem abaixo do que foi no mês anterior, né? Normalmente a gente vê, não quer dizer que isso vai acontecer, né? Mas normalmente quando o fundo dá uma reduzida nos dividendos, muita gente acaba caindo na tentação e vende o fundo e a gente vê a cota oscilar. Mas enfim, tá bem descontado. Vamos dar uma olhada lá no relatório. Questão de taxas, né? Manteve-se aí o que a gente já viu em relatórios anteriores. Em alocações, temos aí 3 novas operações, sendo destaque aqui para uma com uma taxa bem agressiva, CDI mais 6 e um montante de 6 milhões de reais. Aos outros aí, IPCA mais 10, IPCA mais 9, mais valores bem menores. Liquidação, teve a liquidação do Climatará Suite 3, né, por volta de 2,7 milhões de reais a operação. E patrimônio atual do fundo por volta de 2,4, 2,5 bilhões de reais. Já já a gente vai entrar na DRE do fundo e ver mais detalhes. Aqui a gente tem questão de patrimônio ainda. Ele tem aquele imóvel que ele recebeu como garantia de uma operação e entrou em default no valor de 78 milhões de reais, né? Isso aqui é bom a gente dar uma olhada e discutir um pouco sobre isso aqui, porque é algo interessante a respeito das garantias das operações. E você vê que ele tem um imóvel, né? O valor até condizente ali mais ou menos com o que era da operação, mas, por exemplo, é um imóvel que não tem uma liquidez, né? Melhor falando, não tem uma liquidez tão imediata como, por exemplo, obviamente, se ele tivesse em outras operações de mais fácil venda, né? Um imóvel, você tem um imóvel de uma garantia ali, como garantia de uma operação ali, às vezes até um LTV próximo ao valor da garantia, e aí você recebe esse imóvel, como foi o caso, e se você quer vender rapidamente, você não consegue, a não ser que você venda a um preço muito descontado e você perde o valor da garantia, né? Você perde valor no imóvel, já que você quer vender mais rápido, e às vezes não consegue nem vender, né, no próximo ao valor que quer vender, e aí você fica com o imóvel parado. Ele tem 78 milhões aí de reais parados, vai dar aproximadamente um pouco mais de 3% do patrimônio do ativo, que poderia estar em outras operações. A gente viu, inclusive, que ele adquiriu 3 operações aqui. O de maior montante foi 6 milhões de reais, ou seja, com esses 78 aí, dava para ele ter comprado aí mais de 10, 11 operações aí, umas 12, 13 operações com esse valor dos 6 milhões de reais, e poderia esse dinheiro estar rendendo, né? E atualmente o dinheiro está parado. Isso já faz vários meses, né? Quem é cotista do REC-R lembra da entrada desse imóvel aqui no portfólio, então é bom estar de olho nas garantias. Questão de alocação, teve tanta variação. Aqui o portfólio atual do fundo é na 89% de CRIs, tem 5% de patrimônio alocado em cotas de fundos imobiliários, tem um imóvel que corresponde aos 3%, que é esse imóvel que a gente vê parado, né? E o caixa do ativo 3%, ou seja, o caixa do ativo é praticamente 6%, né? Que é o caixa que ele tem de liquidez diária, e esse caixa parado aí, que é o imóvel. Nem aluga, não consegue vender tão rápido, né? Tá parado aí e não tem nada no relatório falando sobre a expectativa do que vai fazer com esse imóvel. Na listagem das operações, o destaque continua sendo Hotel Roosevelt, né? Aproximadamente aí, pouco mais de 10% de posição. Os FIIs que ele tem em carteira, o SNCI, o VRTM, o Valor Infra e o Porto Seguro FII, tá? Totalizando a carteira de FIIs de 4,8%. Aqui está o imóvel, né? Que é o Morumbi Plaza, com 3,1% parado no imóvel, né? Claro, pode o imóvel vir valorizar, né? E aí o dinheiro teria então rendido, mas tá, até então tá nessa situação. Aqui 2 operações que ele já coloca em relatório há muito tempo, né? Coisa lá de 2023. Operações, uma que teve o período de recuperação judicial, outra que teve vencimento antecipado. Inclusive ainda hoje ele está acompanhando aí, objetivando recuperar o crédito, né? Para a gente ver como é que fica essas questões de garantias, né? Enfim, vamos avançar, que ele vai ter o detalhamento das operações, só que o portfólio, o relatório, né, continua, tá? Vamos avançar aqui e voltar para os números
do ativo, né? É um fundo bem sensível à inflação, como eu já falei aqui em outros vídeos. Quando a inflação dá uma caída, ele cai bem forte nos rendimentos. Inclusive, foi isso que deu essa impactada nesse rendimento nesse último anúncio. A gente vê quase 80% da carteira é atrelada à inflação, sendo que uma parte tem proteção contra a deflação. Caso vier um mês ali com a inflação negativa, por exemplo, 0,12, por exemplo, ele anula o valor negativo e é considerado somente como valor zero. E aí o impacto na atualização monetária não é tão agressivo, né? Não é tão, digamos, negativo, fica como nulo. Aqui a gente tem a taxa média da carteira dele de acordo com o indexador, o principal é a inflação, PCA mais 8,2. Temos aqui por tipo de ativo, né, por segmento, no caso, se é corporativo ou pulverizado, a maioria é corporativo. Aqui a gente então tem por segmento dos devedores, né? Os principais aí são os setores de loteamento e incorporação. Por sectorizador e a distribuição geográfica. Agora aqui a gente entra, então, na DRE do ativo, né? Temos aqui a reserva dele, quase 25 centavos por cota, ou seja, ele poderia ter dado uma usada nessa reserva, né? E elevado, né, subisse um pouco esse rendimento. Porém, ele optou por não fazer isso e a gente vê que a receita dos CRIs aqui deu uma reduzida e a gente pegando o lucro líquido aqui seguindo o regime caixa, que é realmente o dinheiro que entrou no cofre do ativo, foi na ordem dos 21 milhões de reais, ou seja, bem abaixo do que foi no mês anterior, quando ele distribuiu aquele montante bem alto, né, que foi 35 milhões de reais. Esse patamar dos 21 milhões do lucro do regime caixa, isso foi impactado devido à questão do indexador. A DRE dele é bem simplista, não tem tantos detalhes, mas o delay das operações dele ali é por volta de 2 meses. Ou seja, o indexador de fevereiro impactou o resultado de abril e o indexador de fevereiro foi 0,83 da inflação, que foi aquele valor bem alto. E a gente vê o resultado que ele teve final aqui bem alto, né, conforme a distribuição também foi. E no mês de maio pegou o indexador de março, que foi um indexador muito abaixo se comparado com fevereiro. Fevereiro foi 0,83, março foi 0,16, 0,18, valores próximos a isso, bem abaixo, né, do que foi o mês anterior. E a gente vê esse resultado impactar o mês de maio. Ou seja, para o próximo anúncio, que é o mês de junho, vai pegar um indexador de abril que foi de 0,36. O indexador foi o dobro do que foi praticamente em março, tá? Isso quer dizer que ele vai pagar o dobro? Obviamente, claro que não, né? Mas a atualização monetária, a parcela respectiva a isso, tende a ser maior. Tá? E até então, diante disso, eu vou palpitar para o próximo anúncio que ele entregue valores superiores ao que foi nesse mês de maio, né? Inclusive, até peço a vocês deixarem seu comentário, né, que seu palpite, você vai estar ajudando no crescimento do canal. Também não se esqueça de se inscrever, ok? Então, diante disso, vou palpitar para o próximo anúncio que entregue valores aí na ordem dos 80 centavos, ok? Valores superiores ao que foi no mês de maio devido à questão do indexador de junho, né, que vai pegar o de abril ser maior, tá? Aqui a gente tem questão de rentabilidade, comparando o fundo com o CDI, o IMAB, o IFIX, né? Ainda está bem à frente. A média de distribuições dele é na ordem dos 0,83% de rentabilidade, e esse mês foi 0,76%, né, devido a essa queda no rendimento. Aqui o acumulado de distribuições, liquidez bem tranquila, 3 milhões de reais negociados por dia. E aqui a gente tem uma tabela de sensibilidade de acordo com o preço atual do ativo. Ele está entre 88 e 89 reais, então temos uma margem aí de retorno, expectativa entre IPCA mais 8,91 e IPCA mais 9,07, a depender do preço. Claro, se ele cair mais, você está adquirindo um fundo com um valor menor, então a tendência é da rentabilidade, obviamente, ser maior, já que o produto está sendo mais barato. Okay? Conforme vai diminuindo o preço, vai aumentando a taxa de retorno. E aqui a gente já finaliza o relatório, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e valeu!